nosso culto desta noite. Nosso Pai, nós te louvamos, porque Tu és santo, Tu és o Senhor, e fomos criados para o louvor do Teu nome, e é por esta razão que nós estamos aqui nesta noite, para prestarmos esse culto, que Tu recebas como expressão da nossa gratidão e do nosso louvor. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando e nos assistindo nesta noite, que a Tua palavra possa chegar até eles e que eles sejam edificados e abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Quem
no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Irmãos, boa noite. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais e agradecemos a Deus por esta missão gloriosa que Ele nos concedeu. Eu espero que você tenha recebido uma justa homenagem dos seus filhos e dos netos também, né? Porque o neto é filho duas vezes. Então nós agradecemos a Deus por este dia e por Deus estar nos concedendo a oportunidade de exercermos esse ministério na dependência dele, com a sabedoria que ele nos concede.
Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Vamos falar sobre os inimigos da família. Nós estamos cercados de inimigos, já que hoje é um dia especial, um dia dedicado à homenagem aos pais, né? Nós vamos tratar desse tema, desse assunto, e vamos ler a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 43. Mateus 24, 43. Aqui está, esse texto está dentro do contexto da parábola da figueira e da exortação à vigilância. É um texto escatológico, profético, escatológico, portanto, esse versículo aqui tem algo a nos falar, a nos ensinar nesta noite. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O pai de família, ele é o guardião, ele é o protetor de sua família, e com isso eles têm a responsabilidade não só de suprir as necessidades básicas de seus filhos, como educação, vestuário, saúde, alimentação, mas principalmente a educação cristã. E falando de educação cristã, eu pergunto para você, pai, neste momento, em que nível se encontra a educação cristã de seus filhos? Quanto tempo você dedica, você dispõe para estar com seus filhos? A Bíblia fala que Deus foi e é o autor da vida, e Ele poderia ter usado o outro processo para fazer nascer os nossos filhos. Mas se Ele permitiu que esses filhos nascessem através de um homem e de uma mulher, é porque é necessário a participação desses pais na formação dos caracteres dos seus filhos. Irmãos, Deus tem nos dado filhos não apenas para que supramos as suas necessidades materiais, mas também para que eles possam ser amados e disciplinados. Essa disciplina aqui tem a ver com a sua formação moral. Em Efésios capítulo 6, o versículo que o Daniel leu, né? Aqui é uma outra versão, o versículo 4, parte B, fala assim: e vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele nos orienta, nos aconselha a começarmos desde cedo, para que esses princípios fiquem inculcados, impregnados nas mentes e nos corações dos nossos filhos. Agora eu pergunto: quantos pais têm sido fiéis e praticantes desse mandamento? Irmãos, os nossos dias são difíceis e Paulo os denomina de tempos ou dias trabalhosos. Por isso, nós temos que investir pesado em nossos filhos, para que eles enfrentem este mundo tenebroso com segurança, com estabilidade cristã, na dependência plena
de Deus. Os inimigos da família estão soltos à nossa volta. A família sempre foi alvo dos ataques de Satanás. Ele destruiu no Éden o relacionamento, né, do homem com Deus. E depois disso, quando nasceram os filhos de Adão e Eva, ocorreu dentro de sua casa o primeiro homicídio do irmão Caim, matar o seu irmão Abel, e a isso se chama de fratricídio. Mas, irmãos, os tempos mudaram, mas o inimigo da família é o mesmo. O seu propósito maquiavélico continua voltado para a família, principalmente a família cristã. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, está escrito que o diabo desceu até nós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, Satanás, como inimigo da família, ele é anti-Deus, ele é anti-Bíblia, ele é anti-família, e ele tem os seus instrumentos preparados para isso, para destruir a família. E um dos instrumentos mais agressivos que ele tem usado em nossos dias é a mídia. E dentre os meios de comunicação, a televisão e a internet têm sido as mais agressivas no estrago, na deterioração dos valores éticos e morais da família. Um conselheiro do século passado, da família, chamado Jaime Kemp, ele escreveu, citando o sociólogo Carl Zimmermann, em seu livro Família e Civilização. Esse livro é de 1947, e ele publicou, ele expôs as suas profundas observações sobre a relação existente entre a desintegração de várias culturas paralelamente ao declínio da vida familiar dessas mesmas culturas. E ele então apresenta 8 características específicas do comportamento doméstico que determinam a queda de cada cultura por esse pesquisador, por ele estudado. Por exemplo, casamentos que perdem sua qualidade de instituição respeitada, sagrada, frequentemente termina em divórcio, quando não há essa consciência por parte do cônjuge de que o casamento deve ser uma instituição respeitada, sagrada, porque foi criada por Deus. Também ele fala sobre o significado tradicional da cerimônia do casamento, e esse conceito vai se perdendo a cada dia. Ou seja, muitos já não valorizam o casamento como instituição. Viver junto ou maritalmente não faz diferença para muitos. Também ele fala sobre a proliferação do movimento feminista. Isso já vem há décadas e tem se aumentado e crescido em muitas culturas e em muitas civilizações. Também ele fala sobre o desrespeito público dos filhos em relação aos pais e também em relação às autoridades em geral. Nós estamos vendo aí uma geração irreverente, uma geração de adolescentes e jovens que não acatam mais a autoridade paterna, não acatam mais a autoridade
né, pública, e com isso o comportamento do ser humano vai se transformando num comportamento sem controle e sem limite. Também ele fala sobre o aumento da delinquência juvenil e da promiscuidade e rebelião entre muitos adolescentes. Também ele fala da relutância e até mesmo da recusa de muitos em aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar, né, de se dedicar e de se consagrar à sua família. Irmãos, infelizmente, nós temos que admitir que a família não vai bem, e essa é uma opinião geral. A família, via de regra, tem enfrentado crises e mais crises, e isso tem levado muitos lares à destruição. Quando procuram saber a minha opinião do porquê da decadência da família, eu digo sem pensar muito que a principal causa dessa situação é Satanás, o inimigo declarado e que declarou guerra às células familiares. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, observem o seguinte: até o final do século passado, 1 em cada 2 casamentos terminou em divórcio. Hoje, à noite, nesse exato momento, milhões de meninas e de meninos se prostituirão para sustentarem muitas vezes as suas famílias, ou porque estão sendo enganadas, estão sendo iludidas. Portanto, nós temos um quadro extremamente preocupante em nosso país e no mundo. Nós temos que observar isso, irmãos, com um senso de preocupação tremenda, mas também com aquela disposição de buscarmos ajuda em Deus, socorro em Deus, para que os problemas de nossas famílias sejam resolvidos. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, porque foi Ele o Criador, o mentor e Criador da família. Por isso temos que ter Deus e a sua palavra como fundamentos do nosso lar e da nossa família. A Bíblia é o manual para se ter um casamento e uma família feliz. A Bíblia fala sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre educação de filhos, sobre saúde, sobre ética, mas acima de tudo, fala de vida eterna. Por isso, nós temos que ter Jesus como o alicerce, como o fundamento da família. Nós temos que amar incondicionalmente cada membro de nossa família. Não devemos condicionar o amor à realização de tarefas ou deveres. Nós devemos amar os nossos filhos, mesmo quando eles não vão bem na escola ou fazem alguma travessura. Nós devemos procurar expressar, através de palavras e gestos, o nosso amor a todos os membros da família. Os filhos devem respeitar e honrar aos seus pais. Filhos, os pais não são perfeitos, eles erram, às vezes nas melhores das intenções. Por isso, eles têm que ser abraçados, eles têm que ser honrados, eles têm que ser amados. Devemos respeitar os nossos pais e sermos obedientes. Esses conselhos estão espalhados pela palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo
Testamento, o pai, ele tem que ser amigo do seu filho, tem que conversar com ele, participar do seu mundo, dos seus sonhos, tem que conversar sobre os perigos do mundo. E com isso, irmãos, a família vai ter segurança, a família vai ter equilíbrio, a família vai ter esse senso de responsabilidade. Por isso temos que conservar os princípios éticos cristãos nas relações familiares. Devemos ser honestos no nosso viver e no nosso comportamento dentro de casa. Não devemos praticar ou viver um estilo de vida isolada, independente. Nós temos que inserir, nós temos que nos integrar, porque nós fazemos parte desse conjunto, nós fazemos parte desse relacionamento. Devemos também ser humildes quando erramos, devemos pedir perdão quando percebemos que cometemos algum engano. O pai vai sempre sair ganhando a confiança, principalmente do filho, quando ele reconhece os seus erros e quando ele admite e chega para o seu filho e pede perdão. Portanto, esses princípios, irmãos, eles estão ausentes em muitos lares, no seio de muitas famílias, ausentes. Há pais que acham que, pelo fato de abastecerem a casa, de suprirem as necessidades materiais de sua família, ele já está fazendo tudo necessário, quando na verdade ele não está fazendo tudo. Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, nós temos que inserir, e isso tem que ser essencial e primordial no seio da família, os conselhos de Deus, as exortações de Deus, as orientações de Deus. Através de sua palavra, nós temos que transmitir isso diariamente para os nossos filhos, porque lá fora a pressão é muito grande e eles podem facilmente ser levados, induzidos, seduzidos